Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Alvarinho com vocês mais uma vez. Aqui dentro a temperatura está em menos 4 graus, no entanto lá fora a temperatura real é de menos 32, com uma sensação térmica de menos 44. Então por isso luva, gorro, um casaco mais grosso para conseguir chegar aqui na greenhouse. Infelizmente, como a temperatura lá fora está muito fria, né? Aqui dentro eu não estou conseguindo manter a temperatura acima de zero. E aí com isso, o substrato desses meus juníperos, que eu já queria estar mexendo agora, eles estão congelados, né? Os galhos eles estão ainda que um pouco flexíveis, eles estão mais rígidos. Então, para não danificar nenhuma ramificação, não danificar a planta no modo geral, eu vou precisar esperar mais umas 2, 3 semanas, quando a temperatura lá fora descer para casa dos menos 15, menos 20, e aí aqui dentro a temperatura vai ficar constantemente acima de zero, e aí o substrato derrete, os galhos voltam a ter uma maior flexibilidade, e aí sim eu posso fazer a minha tão esperada manutenção, que eu estou doido para colocar a mão nessas plantas. No entanto, eu tenho algumas outras mudas lá dentro que eu preciso fazer manutenção, já para deixá-las preparadas para a primavera e para o verão, que daqui a 3 meses, né, começa a chegar aqui. Embora a primavera seja uma temperatura fria, né, eu já quero deixar as plantas preparadas, eu quero fazer o transplante delas, para que quando elas possam estar do lado de fora, elas estejam já com as suas raízes recuperadas, sem nenhum tipo de problema. Eu tenho algumas mudas, né, que eu comprei, eu vou mostrar para vocês, outras que eu produzi por semente e algumas por estacas. E aí eu quero aproveitar para conversar com vocês um pouco sobre isso. Eu recebo algumas perguntas, muitas, sobre como eu faço as minhas estacas aqui no Canadá, o que eu uso, o que eu deixo de usar. Então eu queria conversar um pouco com vocês sobre processos que a gente pode fazer para adquirir novas plantas, né, como que a gente pode ter um bonsai praticamente de graça e como que eu faço as minhas estacas, qual é o segredo que eu uso para ter um sucesso quase 100% nas estacas que eu faço. Praticamente todas as plantas que eu já tentei fazer algum tipo de reprodução aqui, né, ficus. Bom, se bem que ficus não conta porque ficus é muito fácil de enraizar. O ficus benjamina, por exemplo, dá para enraizar só a partir de uma folha. Mas assim, cerejeira, os ésteres de um modo geral, a própria acerola que eu tenho, a minha taxa de sucesso é de praticamente 100%. Uma vez ou outra eu perco, já aconteceu de eu perder algumas estacas por algum erro, ou por colocar água demais, ou por colocar água de menos, mas no geral elas tem uma taxa de sucesso muito grande. E eu quero compartilhar um pouco disso com vocês, tá bom? Então vamos lá. Aqui sim, aqui está bem quentinho, então já dá para começar a tirar um pouco desse aparato todo aqui. Bom, agora sim, já sem o casaco, sem a touca, o cabelo está bagunçado, mas é assim que vai. Pelo menos eu não vou morrer de calor aqui dentro. Essa minha árvore ela já tem 2 anos, mais ou menos. Eu vou fazer o transplante dela porque ela já está praticamente 2 anos nesse vasinho aqui. E aí eu separei um vaso. Onde é que foi que eu coloquei o vaso? Acho que eu já perdi o vaso. Bom, o vaso está por... Ah, tá aqui. Eu separei esse vasinho aqui, ó, que é um vaso de barro, tá? Mas eu gosto muito desses vasos aqui. Primeiro porque aonde eu compro esses vasos é extremamente barato. Ele, principalmente no verão, ele ajuda a manter as raízes mais frescas, né? Ele diminui a temperatura do substrato, mesmo com o sol mais quente. Então isso ajuda bastante as plantas. Ela cabe bem aqui dentro, é um vaso grande, né, para essa árvore, mas vai ajudar essa árvore a desenvolver raízes e se desenvolver mais. E aí, esse aqui já é um exemplo do que eu queria conversar com vocês. Eu vejo, às vezes, muitas pessoas com dúvidas, né, de se, para adquirir um bonsai, se para ter um bonsai, se é necessário uma ferramenta específica, né, se é necessário, vai gastar muito dinheiro. Então, esse aqui é o primeiro exemplo, né, assim, 2 anos atrás, eu não ia imaginar que essa árvore ia estar desse tamanho, e ela está agora grande, né, se desenvolvendo bastante.
E assim, não me custou nada, porque eu plantei de semente. E olha que aqui no Canadá, para eu conseguir semente de jabuticaba é difícil. Já até tem um importador em Quebec que vende semente de jabuticaba, mas é muito caro. E assim, e essa não, essa daqui é Made in Brazil. Ela veio direto do Brasil, então é uma jabuticaba brasileira. É meu xodózinho, meu orgulho. E assim, está crescendo, se desenvolvendo, ficando bonita e custo zero. Então é uma forma da gente conseguir ter, né, uma árvore bonita, enfim, que nos agrade, acho que é o mais importante. Então eu vou ajeitar aqui tudo agora, porque eu vou fazer o transplante dessa jabuticaba para esse vaso, fazer a limpeza aqui e aí vocês me acompanham. Então, tudo arrumado, então vamos lá. Gente, esse é o primeiro vídeo que eu estou fazendo, né, aqui de dentro da minha greenhouse. Então assim, depois durante a edição eu vou ter um pouco mais de noção de como é que está a luz, né, se ela não está enxergar bem. Se tiver alguma coisa que não esteja muito legal, vocês por favor postem nos comentários, tá? Que aí eu vou tentando melhorar aqui para os próximos vídeos saírem cada vez melhores. Esse vasinho, opa! Esse vasinho de plástico aqui durou bem, ó, né? E a gente guarda para usar novamente em outra muda. Bom, agora vamos ver como é que estão essas raízes aqui. Vocês estão vendo essas manchas brancas, né? Isso aqui são raízes de desenvolvimento. Então assim, as raízes dessa árvore, ela está se desenvolvendo bem. Ó, e a tela que eu usei aqui era um mosquiteiro, que era tipo um tecido. Nossa senhora. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês bem. Ó. A tela está grudada aqui embaixo, mas aos pouquinhos ela solta. Vai arrebentar algumas poucas raízes, mas enfim, né? Faz parte. Ó, eu não ia fazer poda de raiz não, só que acompanha comigo. A raiz ela desce aqui, dá uma volta e depois ela vem enrolando em volta dela mesma. Então o que eu decidi fazer? Eu vou pegar o finalzinho dela aqui e vou tirar para já começar a tentar desenvolver raízes aqui na lateral, enfim. Vamos lá. Então, eu vou tirar aqui já um bom pedaço de raiz, ó. Então, vamos lá. Foi. Olha o tanto de raiz que já saiu aqui, ó. Bom, essas raízes aqui estão vindo aqui pela lateral. E essas aqui estão vindo ainda por essa parte mais grossa. Eu vou tirar esse nó aqui também. Só que eu vou cortar a raiz assim em ângulo. Pronto, foi. Ó. Mais um bom pedaço aqui de raiz também. E aí, pelo menos agora, ó, vai ficar... Nossa, está escuro aqui. Deixa eu ver se eu consigo melhorar a parte de iluminação. Vamos lá. Deixa eu segurar aqui as folhas. Então a intenção aqui, ó, é ficar essa lateral, essa daqui, porque essa lateral aqui vai precisar se desenvolver para que eu possa cortar esse outro pedaço aqui, ó. A minha vontade era cortar tudo, mas se eu cortar tudo, essa planta ela vai demorar muito mais para se recuperar. Então eu já tirei uma boa parte aqui e eu vou deixar para tirar o resto na próxima vez, daqui a uns 2 anos, que eu não fizer uma nova manutenção nessa planta. Bom, eu limpei tudo aqui para poder ficar mais fácil. Então agora, pegar aquele meu vaso que eu mostrei para vocês, colocar aqui uma tela no fundo, que é uma tela de mosquiteiro, tá? Aqui, ó. E agora,
colocar uma camada aqui de substrato. Mais um pouco. Criar uma cama para essa árvore. Deixa eu ver se a altura já está boa. Pode ser mais um pouquinho. E aqui no meio, fazer um montinho aqui, ó. Fazer um montinho assim no meio, que aí, ó, posiciona as raízes de um lado e do outro. E aí ajeita elas aqui, ó. E aí essas raízes, eu vou tentar arrumá-las aqui da forma mais radial que eu consigo agora. Deixar a árvore bem no meio do vaso. E agora completar com o substrato. Como essa árvore ela vai permanecer aqui dentro da minha greenhouse, né? O único vento que eu tenho aqui é o do ventilador. Então não é um vento tão forte assim para tirar essa árvore de posição, e tão pouco para agredi-la, né? Então, mas mesmo assim, ó, como ela tá sem, ela não tá firme ainda, o que é que eu vou fazer? Deixa eu só colocar mais um pouquinho de substrato aqui nesse canto. Pronto. Embora as raízes aqui sejam muito fininhas, né? Deixa eu só dar uma ajeitada aqui no substrato. Pausa para o espirro. Assim, não tem muito estresse de não ter o substrato, né, bem aderente às raízes. Até porque não tem muito. Não tem, as raízes elas não estão. Se fossem raízes maiores, talvez isso fosse um problema. Só que aquele substrato que eu estava usando na jabuticabeira tinha uma quantidade muito grande de terra vegetal. E na época eu fiz isso até pelo receio, né? Se eu usando um substrato mais inorgânico, qual que seria a reação da jabuticabeira? E aí assim, observando aqui, eu vou falar um pouquinho sobre isso, das estacas que eu faço, e todas elas eu utilizo substrato inorgânico. Bom, não tem muito porque eu ter medo mais. Então, e o bom do substrato inorgânico é que ele dificulta, né, a passagem das raízes. Então a raiz, quando chega no substrato, né, nas pedras, na rocha vulcânica, muitas vezes ela não consegue penetrar e ela acaba tendo que se dividir. Então isso ajuda, né, a desenvolver uma capilaridade maior de raízes. Bom, agora, como eu comentei, eu vou fazer aqui a manutenção. Deixa eu jogar o substrato para cá e ajeitar aqui no banco. Deixa eu colocar aqui, talvez uma posição que vocês consigam ver. Aqui assim, ó, tem um galinho aqui que está completamente seco. Se bem que tem um aqui embaixo. Pera aí, gente. Antes de começar até mexer nisso, deixa eu colocar aqui um suporte para essa árvore. Vou colocar aqui algumas pedras, porque vão pressionar mais o substrato contra as poucas raízes que tem. Ó, a árvore já fica bem mais estável. Então agora, começar aqui um processinho de limpeza. Então vamos lá. Vou tirar esse pedacinho aqui. Aqui em
cima também tem um. Tirar ele. Aqui bem no meio da árvore, aqui em cima, tem um também. Então a gente tira, completamente seco. O que mais? Vou tentar virar aqui para ver se eu consigo mostrar para vocês. Ó, aqui, ó. Um galho seco. Tem outro. Mais um. Mais uma poda realmente de manutenção, até para ter maior circulação de ar, né? Tirar esses pedaços que estão mortos, né? Então, não vai agregar nada na árvore mesmo. Ó, aqui tem mais, ó. Que é um galho que secou completamente. Ó, o tamanho do galho. Esse aqui, né, como vocês podem ver, não está morto, só que o galho estava nascendo para baixo demais. Então já elimino aqui um futuro problema. Ó, outro aqui. Deixa eu ver onde mais. Vou ter mais um aqui embaixo, ó. Aqui. Essas folhagens aqui, embora elas estão cobertas agora pelas de cima, mas eu vou manter, porque o meu objetivo é realmente que essa planta ela cresça, até para engrossar esse tronco. Então, o que tá, só que realmente está muito fora de posição aqui, eu vou tirar, senão o resto eu vou deixando. Deixa eu ver, esse daqui, ó. Tem alguma coisa nesse galho? Não, está completamente morto. Então, a gente tira ele também. Que aí já facilita também, ó. Tem mais aqui no meio. Já facilita a oxigenação, a troca de... a eliminação de gás carbônico, né, pela árvore, para que ela possa desenvolver mais ramificações, para que ela possa crescer. Bom, acho que é isso. Eu não estou preocupado agora em fazer nenhuma poda de estilização nessa árvore. Deixa eu tirar um toquinho que está aqui no cantinho. Cá vem. Isso, pronto. Eu não estou preocupado em fazer poda de estilização nesse momento. Então, por enquanto, é assim que essa árvore vai ficar, tá? Eu ainda não escolhi frente para essa árvore, tá? Então, vamos supor que essa... Deixa eu olhar aqui. Se eu tivesse que optar por uma frente agora, a minha frente seria essa daqui, ó. Onde eu coloquei aqui o hashi, ó. Deixa eu virar para vocês. Tá? Seria aqui. Porque eu tenho uma melhor visão das ramificações do tronco e das ramificações internas. Mas, como eu disse, não é o objetivo nesse momento, né? O objetivo simplesmente era fazer uma troca, um transplante realmente, tá? E agora, para vocês poderem ver toda a árvore, ó, a lateral dela,
ao fundo, parte de trás, né? A outra lateral, lateral direita. E novamente, talvez, a possível frente. Agora deixa eu trazer aqui o esfregador. Porque esse substrato está completamente seco. Então, eu preciso dar água aqui para essa minha bichinha. E aí, assim, por ser um substrato 100% inorgânico, e esse vaso aqui é um vaso de barro, normalmente o que eu faço? Eu molho uma vez, espero 1, 2 horas, venho, molho de novo, espero 1, 2 horas, molho uma terceira vez. Para ter certeza de que todo o substrato está em contato, está úmido, e aí, enfim, a raiz ela vai ter bastante umidade aqui para se desenvolver. E uma coisa que eu sempre faço, né? Toda vez que eu rego, a minha água ela tem misturada fertilizante. Eu uso fertilizante químico, diluo na água, na proporção, assim, como eu molho as plantas todo dia, então aquela quantidade de fertilizante que eu daria para a árvore em uma semana, uma vez por semana, ou uma vez a cada 15 dias, eu divido para fornecer todos os dias. Então todo dia eu forneço um pouquinho de fertilizante para essas árvores. Bom, gente, tá aqui a primeira árvore que eu queria mostrar para vocês. Eu já estou fazendo um transplante, porque um transplante a gente sempre danifica alguma raiz, né? Mesmo que a gente não mexa, né, no bolo de raízes, a gente sempre danifica alguma raiz. E aí, como essa árvore aqui, ela estava naquele vasinho, ela esteve naquele vasinho pelos últimos 2 anos, eu estava preocupado, né, se eu precisaria mexer ou não nas raízes. Então, por via das dúvidas, eu preferi fazer a manutenção agora, enquanto a gente ainda está no meio do inverno. Quando chegar a primavera e o verão, que aí sim essa árvore vai poder ficar lá fora, pegando bastante sol, as raízes já terão se recuperado. A gente está falando aí de 3, 4 meses. E aí já não será mais tão perigoso para eu perder essa planta. Seria se eu deixasse para fazer a manutenção na primavera e aí colocasse ela lá fora no sol, no vento, aí sim poderia ter um dano e poderia vir a perdê-la. Então aqui dentro ela está num ambiente controlado, recebendo bastante água, bastante nutrientes, então eu tenho certeza de que ela vai se recuperar rápido. E aí, daqui a uns 2 anos mais ou menos, eu volto para poder fazer uma nova poda de raízes e eliminar um pouco, né, aquela batatinha que estava ali na lateral dela. Bom, essa é a primeira árvore. Então, como vocês puderam ver, né, um bonsai, ou um projeto de bonsai iniciado através de semente. Uma aventura danada, né, para conseguir uma jabuticaba aqui no Canadá, mas o mais importante, eu acho, de um bonsai é justamente a história que carrega com ele. Então esse é o primeiro exemplo que eu quero compartilhar com vocês de como ter um bonsai ao custo quase zero, né, digamos assim, ou pelo menos assim, sem necessidade de gastar dinheiro comprando uma árvore, né, e, enfim, sendo acessível para todo mundo. Então, eu vou tirar a jabuticabeira daqui, vou trazer a segunda árvore para a gente conversar mais um pouco. Essa segunda árvore é uma árvore que eu vinha procurando há muito tempo aqui no Canadá. Eu não consegui encontrar árvore aqui em lugar nenhum, não consegui encontrar semente. E aí, por conta da pandemia, né, com a dificuldade que está para a gente trazer coisas de outros países, eu acabei tendo que fazer uma, digamos, adaptação no que eu queria. Vocês já vão entender.